Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, essa é mais uma aula do nosso curso de Elementor Grátis 2021. Lembrando que você pode ter acesso a ainda mais conteúdo visitando o site wpdefinitivo.com.br, indo até a guia WP Definitivo Pro e conhecer aqui a nossa área de membros, que estamos publicando conteúdo aí frequentemente, beleza? O link está aí na descrição. Então vamos lá pessoal, nessa aula eu vou ensinar a diferença entre margem e padding aqui no Elementor. Para isso vamos utilizar como exemplo um bloco de texto. Aqui eu tenho uma seção com duas colunas, eu já ensinei nas aulas anteriores. E vou colocar aqui um botão também apenas para criarmos o distanciamento. Só que aqui nesse texto eu vou colocar mais conteúdo. Deixar assim mais ou menos, agora eu vou copiar esse texto e vamos colocar um outro texto aqui do lado. E um botão e vamos fazer exatamente iguais esses dois conteúdos. Então eu tenho aqui um texto e tenho um botão em cada lado, certo? Então vamos lá, vamos primeiro trabalhar com margem. Vou clicar aqui no meu botão e vou ir até avançado, o botão no meu texto, editar texto, vou até avançado. Para você trabalhar com margem e padding, você pode trabalhar em qualquer elemento. Então no texto tem margem e padding, aqui no botão avançado tem margem e padding. Se você colocar uma foto vai ter margem e padding, tá? Então todos esses elementos têm margem e padding. Vamos voltar aqui no editar texto e olha só, vamos supor que eu queira criar um espaçamento entre o meu texto e o meu botão. Só que aqui no meu texto eu vou colocar editar, eu vou colocar aqui uma cor de fundo, avançado, fundo, vamos colocar aqui um azul. Colocar aqui essa cor e o meu texto, estilo, cor do texto, branca, esse meio que esverdeado aqui. E do outro lado também, estilo avançado, coluna não, editar o texto, avançado, fundo, tipo de fundo, colocar esse, mais ou menos, essa cor aí. Deixa eu ver qual cor eu coloquei aqui. E vou colocar aqui também. Pronto, manter aí padrão. E a cor do texto branca. Tá, então vamos lá pessoal. Aqui no meu primeiro texto, editar texto, eu quero criar um espaçamento entre o meu texto e o botão. Então nesse caso eu vou utilizar uma margem inferior. Então eu venho aqui no guia avançado, vocês podem ver que tem esse botão de vincular valores. Se você deixar habilitado, que é o padrão, vincular valores, você vai colocar o mesmo valor para todos os lados. Então aqui embaixo você consegue ler superior, direita, inferior e esquerda. Eu quero a margem inferior e vou colocar 50 pixels. Mas como está vinculado, ele coloca 50 pixels em todos os lados, tá? E não é isso que eu quero. Então eu vou deletar, vou desvincular os valores, vou até a parte inferior e coloco 50. E agora sim, criei um espaçamento entre o meu bloco de texto, criei uma margem, entre o meu bloco de texto e o meu botão, certo? E era isso que eu queria. Já o padding, ele é diferente, ele é um espaçamento interno, ou seja, é um espaçamento que vai estar dentro do nosso bloco de texto. Olha só, vou pegar aqui esse outro texto, vou fazer a mesma coisa, vou em avançado, vou desvincular os valores de padding e no padding inferior vou colocar 50. E olha a diferença, o da esquerda eu criei uma margem, peguei todo o meu bloco de texto, coloquei uma margem externa e consegui distanciar o botão. Já no da direita, eu peguei o meu bloco de texto, coloquei um padding, um espaçamento dentro do meu bloco de texto. Então ele continuou com esse fundo verde, esverdeado, e o meu botão também foi para baixo. Então nos dois casos eu consegui colocar o botão para baixo. Mas nesse caso da esquerda tem uma margem, que era o objetivo principal, Nesse caso o correto seria utilizar margem. E no lado da direita eu utilizei de forma incorreta um padding, então não ficou legal, não ficou bonito o resultado, certo? Mas o padding você consegue criar designs bem legais, bonitos. Por exemplo,
Vamos clicar aqui novamente, ó, editar texto. E o padding, ao invés de eu deixar só na parte inferior, eu vou colocar em todos os lados dessa vez, ó, de 30 pixels. Então olha que legal o design que fica, né? Fica desse jeito, ó, fica um espaçamento interno em todos os lados do meu texto. Só que o botão continua na mesma distância. E se eu quiser um botão mais para baixo, aí eu posso criar uma margem. Então agora eu vou pegar todo esse meu bloco de texto que já está com um design bonito. E aqui na margem inferior eu coloco 50. Então pronto, agora eu consegui afastar o botão de 50 pixels, que é o que eu queria, mas o design, ó, aqui ficou mais bonito porque eu utilizei também um pad, né, um espaçamento interno, certo? Então essas são as diferenças. Margem, você vai trabalhar com espaçamento externo ao seu conteúdo. E o padding, você vai trabalhar com espaçamento interno ao conteúdo, beleza? Certo? Vamos para mais um exemplo aqui. Essa minha coluna da esquerda, ó, vamos supor que eu queira criar um espaço aqui entre o texto e o lado direito do meu bloco. Então, ó, se eu colocar uma margem, isso que vai acontecer. Ó, eu clico aqui, ó, em editar texto, vou até margem e agora somente no lado direito, ó, eu vou colocar um espaçamento de 50 pixels. Então olha o que aconteceu, eu distanciei todo o meu bloco de texto do elemento que está à minha direita, e aconteceu isso, mas não é isso que eu queria criar um espaçamento interno. E ao invés de criar uma margem direita, eu vou deixar aqui margem 0, eu vou criar um padding de 50 pixels na direita. Então, ó, desvinculo os valores, lado direito 50. Então agora eu criei esse espaçamento aqui, ó, somente nesse lado. O meu bloco com fundo verde continuou inalterado, mas eu criei aqui esse espaçamento, né, ao invés de criar uma margem, certo? Bom, pessoal, basicamente essa é a diferença, tá, entre margem e padding. Isso vocês vão aprender conforme a prática, conforme o treinamento. Então, o que eu recomendo para vocês? Recomendo que vocês acessem, né, o site que vocês estão criando. Opa, vamos lá, permitir pop-ups. Eu recomendo que vocês acessem o site, né, que nós estamos desenvolvendo aqui no projeto, o evoluir2021.com.br. Né? Acessem o site de vocês, né, que vocês estão desenvolvendo. E treinem isso. Então, ó, busquem aqui algum elemento, por exemplo, esses daqui, ó. Crie uma margem, um padding nesses elementos, né? Apenas como uma forma de treinamento, de prática, né? Então, pega esse título aqui, ó, e cria um espaçamento entre o título e a descrição, cria uma margem entre o texto e um botão. Então, fica a tarefa de casa aí para vocês. Pegarem o projeto que vocês estão desenvolvendo e trabalhar, né? Treinar a configuração de margem e padding entre diversos elementos, beleza? Então é isso, é assim que está ficando o nosso projeto. Nesse momento estamos no nosso curso de Elementor, onde eu vou ensinar para vocês a trabalhar com todos esses elementos do Elementor Free. Então é isso, pessoal, um grande abraço, até a próxima aula e tchau!